é dia do nosso Papo da Semana, com o suporte também do Rony Xisto. Corre pra lá, corre pra cá, filma, grava, coloca no Face, posta foto. Hoje a gente conversa mais uma vez com o Dr. Álvaro Luiz, da Clínica Pai, prestador Álvaro Ernesto, tratamento de transtornos mentais e também de dependência química. A Clínica Pai fica na rua Nossa Senhora da Assunção, número 13, Cidade Alta, na rua da Câmara de Vereadores, em Camamu. O telefone é o 3255-2488. Dr. Álvaro e sua equipe fazem atendimento de doenças nervosas e também de dependentes de drogas. Dá uma passadinha lá, conversa com o Dr. Álvaro e a equipe, lá na Clínica Pai, em Camamu. Portanto, o assunto desta quinta-feira, nosso Papo da Semana, é um assunto voltado diretamente para a saúde da mulher. E a gente aproveita e dá o nosso boa tarde aqui ao Dr. Álvaro. Boa tarde, Dr. Álvaro. Boa tarde, Zito. Boa tarde, Souza. Boa tarde, Rony. Uma boa tarde aos ouvintes da Litoral, do programa Alô Litoral, especialmente para nossas amigas ali do posto de gasolina de Grapiúna, do posto de Rosaildo, e um abraço fraterno para seu Zé da pousada, seu Zé e dona Edna aí da pousada onde a gente ficou, Jerusalém, onde a gente ficou hospedado durante um tempo e que me senti como parte da família. Boa tarde, ouvintes da Litoral. Doutor Álvaro, antes de a gente falar desse tema de saúde, que hoje a gente trata de um assunto, o senhor diz aqui no tema, pequenos problemas, grandes incômodos. Vamos falar de corrimento vaginal, mas eu queria a sua opinião a respeito dessa opinião também do Supremo Tribunal Federal em relação a doações de empresas para partidos e políticos. Bom, eu vou ratificar o que você disse. Ele só beneficia os grandes. Em primeiro lugar, o PT, porque está com o governo federal, e vários estaduais e alguns municipais, muitos. O PSDB, porque tem São Paulo, Minas Gerais e tal, e um pouco o PMDB. Os partidos pequenos não levam nada e saem extremamente prejudicados. Todo mundo sabe disso, que o que o PT ia arrancar na raça lá no Congresso Nacional pela via parlamentar, recebeu de presente do Supremo Tribunal, que parece que não entendeu o que está julgando, muita gente vai dizer assim, mas que arrogância é essa de dizer que o Supremo não entendeu? Tem alguma coisa aí que está errada, por isso que o voto do ministro Gilmar Mendes, ele pediu vistas para chamar a atenção dos colegas e alguns poderão até mudar o voto. Essa decisão só beneficia quem já está no poder e quem já tem força político-eleitoral. Pois é, doutor, vamos falar agora desse assunto que o senhor selecionou para o dia de hoje, Corrimento vaginal, doutor. Muitas e muitas mulheres começam com um problema desse, às vezes não dá importância, mas antes de a gente falar das causas, vamos falar também aqui de quando deve se procurar um médico, de cuidados, enfim. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente e explicasse o que é o corrimento vaginal, doutor. Ouvido, primeiro, eu escolhi o tema porque eu me oriento muito pelos ouvintes, Os ouvintes pediram que a gente fizesse 1 ou 2 semanas desse título chamado Pequenos Problemas, mas Grandes Incômodos. Vou citar para você aqui alguns. O mau hálito, o corrimento vaginal, a coceira em partes genitais, são suor em grande quantidade. Algumas pessoas ficam com a palma da mão molhada, a sola dos pés escorregando dentro do sapato, a hiperidrose. Então, são pequenos problemas, mas que dão grandes incômodos, ao ponto de fazer as pessoas faltarem trabalho, terminar namoro, ser mal interpretada por um mau cheiro, por alguma coisa. Evitar até o convívio social. Isso, cria uma dificuldade de convívio social. A pessoa pode ser isolada, a pessoa pode ser estigmatizada porque tem um suor com um cheiro muito ativo.
ou porque, né, no caso, uma moça, quando ela não é bem informada, fica com vergonha e acaba arrumando um namorado que vai sendo substituído porque as pessoas notam que tem alguma coisa errada com ela. Então, essas coisas realmente atrapalham muito a vida das pessoas, são coisas que têm uma solução relativamente fácil. Certo, então o corrimento vaginal faz parte desses pequenos problemas com grandes incômodos, e a gente fala justamente hoje desse assunto. Então, o que vem a ser, né? Primeiro vamos dar uma olhada rápida, né, na anatomia e na fisiologia do aparelho reprodutor feminino. O aparelho reprodutor feminino, então, ele é preparado assim, né, em tese, ele é preparado para uma única gravidez. Por quê? Ele vem lacrado, ele vem com ímã, ele vem com os pelos pubianos, ele vem, né, com a parte interna ainda não sendo penetrada por nada. Ele vem, como se diz assim, ele vem com pelo de garantia para que aquele ambiente ali da vagina esteja preservado, porque na primeira relação sexual, ou nas primeiras relações sexuais, é preciso, a natureza programa isso, né? A natureza atrai com prazer para gerar filhos, porque o papel que a natureza quer dos órgãos sexuais é que eles sirvam como geradores de filhos para perpetuar a espécie, né? Então, a mulher virgem tem um sentido, ela é virgem porque ela está preservada para ter um primeiro contato e daí gerar um primeiro filho em condições completamente salubres, sem corrimento vaginal, né? Sem DST, outros tipos de doença sexualmente transmissível e tal. Então, o que a mulher faz? Corta os pelos, né? Tem a relação sexual durante anos antes do casamento, antes de querer procriar, de querer ter um filho. Começa a usar uma série de produtos, né? Que são produtos, como se diz, para consertar só a capinha, né? É o cheirinho do desodorante íntimo, e etc. E usa roupas inadequadas, roupas no verão, roupas muito fechadas, roupas muito quentes e tal. E aí começa a ter uma grande quantidade de problemas pelos hábitos de vida, porque o apelo consumista, né, do comércio para vender mais o desodorante íntimo, a roupa apertada, ou a roupa quente, etc., vai passando por cima disso tudo e vai criando moda, tirar os pelos, tirar os cabelos, que de um lado pode ser bonito esteticamente, mas é péssimo do ponto de vista da proteção. Daí, a falta desse cuidado pode surgir esse bendito, como dizer bendito, mas esse incômodo do corrimento vaginal. Que um corrimento, uma secreção vaginal, um corrimento vaginal normal, ele existe, ele deve ser sem cheiro ativo, não é? Incolor, como se fosse uma clara de ovo, que lubrifica a vagina e que aumenta na hora que há um estímulo sexual. Bom, esse corrimento, essa lubrificação natural, ela existe em todas as pessoas, e isso não é doença, não tem cheiro, odor fétido, não tem cheiro desagradável, né? A cor é entre uma clara de ovo levemente esbranquiçada, né, em pequena quantidade. Tudo isso é o natural, tudo isso é a proteção. Mas com as agressões, as mudanças no ambiente vaginal, né, também muda a microflora, ou seja, aquelas bactérias normais vão sendo substituídas por bactérias que causam doença. Aqueles fungos normais vão sendo substituídos por outros, ou então vão aumentando muito, multiplicando-se muito, ao ponto de agredir um vírus causador da herpes, né? Então, vários micro-organismos, desde vírus, bactérias, fungos, protozoário, como é o caso de alguns corrimentos vaginais, causam problema quando o ambiente vaginal é modificado artificialmente. Agora, doutor, a gente pode dizer que existe diferença entre corrimento e secreção, já que o senhor falou ali? Não, o corrimento é uma secreção, né? Anormal, no caso do corrimento doença, uma secreção anormal, né? Com características do que não é normal,
com odor forte, odor fétido, que é capaz de ser sentido pelo parceiro e pela própria paciente, numa quantidade maior, né? Uma cor que vai desde o branco, bem branco, até o amarelado, esverdeado, né? E que provoca dor, que provoca mal-estar na relação sexual, tanto pelo cheiro, pelo odor forte, como porque arde, dói, né? É uma doença da mucosa vaginal, e isso pode ter outras repercussões, como, por exemplo, a inflamação da trompa, pode ter repercussão durante a gravidez, pode ter repercussões no própria bolsa amniótica, enfim, inúmeros outros problemas podem surgir de um simples corrimento vaginal. Agora, doutor, em que situações, né, o corrimento vaginal pode aumentar o volume e ser considerado normal? Bom, primeiro, ele pode aumentar o volume por um estímulo sexual, né? Qualquer homem ou qualquer mulher, no caso do homem a secreção uretral, no caso da mulher a secreção vaginal, ela aumenta quando há um estímulo erótico, um estímulo sexual, quando está namorando, quando está vendo um filme erótico. Isso pode aumentar o corrimento normal, naturalmente aumentar. Uma das mais importantes causas de aumento do corrimento vaginal. Existem outras, mas de menor importância e que causam o aumento em menor quantidade. O estresse emocional também pode causar? Pode. O estresse emocional pode modificar, né, a alimentação, o tipo de roupa. Por exemplo, nós brasileiros... A ovulação também. A ovulação também, você veja que próximo do meio do ciclo menstrual, o organismo está preparado para engravidar, para que haja uma fecundação. Então, nesse momento, o corrimento vaginal, ele aumenta, porque tudo está propiciando uma gravidez, né? A natureza está querendo que aquela mulher engravide se ela tiver o ato sexual. Pronto, então, não tendo esse cor, né, a cor não foi uma cor, aquilo que se considera normal, esse corrimento, principalmente nessas condições, a gente pode dizer que é normalmente aceitável. Existe uma secreção vaginal normal, em pequena quantidade, mas que ela pode ser aumentada de acordo com essas circunstâncias que nós colocamos. E pode estar anormal, sendo uma doença, quando algumas coisas são modificadas que contaminam com bactéria, vírus, fungo ou protozoário. Doutor, nós já começamos a receber aqui perguntas, né, dos nossos ouvintes. Está dizendo o que leva a mulher a fazer o xixi de 5 em 5 minutos. Bom, a mulher, ela faz xixi em maior frequência do que o homem, né? Maior número de vezes do que o homem, mas não chega a ser a cada 5 minutos. A mulher faz xixi em frequência maior do que o homem, porque ela tem uma bexiga menor e que fica mais apertada, porque existe o útero, que no homem não existe. Então, a mulher tem uma uretra mais curta também, a mulher faz xixi maior número de vezes. Agora, de 5 em 5 minutos é uma doença, e a pessoa que tiver assim precisa procurar o ginecologista, o médico de sua confiança, para detectar se há uma infecção urinária ou se há uma infecção genital. Já que o senhor falou de médico, quando se deve procurar um médico em relação a essa questão do corrimento vaginal? O ideal, então, era que as mulheres, né, procurassem o médico para a parte preventiva, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Para mostrar que o pelo não deve ser retirado totalmente, porque ele é protetor, né? Para mostrar que as roupas no nosso clima tropical precisam ser vestidas cuidadosamente, a roupa de algodão é melhor do que a roupa de nylon, a roupa mais folgada é melhor do que a roupa apertada, né? Que não adianta estar com um mau cheirozinho e colocar o desodorante íntimo porque a causa não foi atingida, que não adianta colocar muitas duchas vaginais e cremes fora de hora e tal, que só faz complicar as coisas. O importante é fazer a prevenção antes de ter relação sexual. A prevenção já está feita pelo ímã, pelos pelos, por toda a formação, a constituição do aparelho reprodutor feminino. E na hora que tem uma vida sexual ativa, na hora que está tendo relação sexual, é usar camisinha, preservativo, se por acaso não quiser engravidar. E se quiser engravidar, é ter o seu parceiro, estar casado com uma pessoa, estar convivendo com uma pessoa
onde eles possam ir ao médico juntos, os dois juntos, para fazer o pré-nupcial, que é o exame que vai mostrar que ele, o marido, e ela, a esposa, estão aptos para a fecundação e nenhum vai transmitir nenhuma doença de um para o outro. Outra pergunta aqui, doutor, do ouvinte nosso, está dizendo: quando começou a vida sexual, era muito nova, virgem, e tinha corrimento com cor tão amarela, quase esverdeada. Ele pediu para o senhor comentar. Pode ocorrer pelo seguinte: veja bem, nós dissemos que o aparelho reprodutor ele vem lacrado, ele vem zerado, ele vem protegido pelo ímã, ele vem protegido pelos pelos, ele vem protegido pelos grandes e pequenos lábios, etc, etc, etc. Acontece que a própria masturbação pode levar uma adolescente, um adulto jovem, a ficar com corrimento vaginal, porque a mão é suja. Então, o encostar em algum lugar, o sentar de calcinha em alguns lugares, pode pegar alguma doença. E mais do que isso, às vezes não tem uma relação sexual total, mas tem uma relação sexual incompleta, onde a secreção masculina vai ter contato com a vagina e está transmitindo. E, além disso, há um verme nas crianças, que é o oxiúro, que é caseira, que ele sai de dentro do reto e ele entra ali na vagina. Então, ele está trazendo uma contaminação que provoca um corrimento vaginal. Isso aí está ligado à higiene, né? Está ligado à higiene, está ligado ao não tratamento da verminose, que as crianças e os adolescentes têm muito oxiúro, que dá muita coceira no ânus, o oxiúro sai do ânus e entra na vagina, acaba contaminando a vagina e provocando um corrimento vaginal. Pois é, essa criança pode ter isso antes da puberdade. A criança pode ter, o adolescente jovem pode ter. Existe uma ligação entre a questão do corrimento vaginal e a questão da diabetes? Existe. Na diabetes é muito comum você encontrar um tipo específico de corrimento vaginal, que é o corrimento pela Candida albicans, que é um fungo. Esse fungo ele vive no nosso organismo, na vagina, na boca, no pênis, tem esse fungo, a Candida albicans. Só que em determinadas situações, como no diabetes, a população de fungo é tão grande que passa do normal para o anormal, porque a quantidade aumenta. Ocorre também na hora que se usa antibiótico, ocorre também na hora que se faz tratamento contra o câncer, ocorre também na hora que a pessoa tem AIDS, porque perde a defesa e o fungo aumenta em quantidade. Ao invés de um convívio equilibrado, ele começa a provocar a doença. Doutor, hoje nos dias que nós vivemos, na modernidade, as pessoas usam muito ducha para se limpar, usam desodorantes de partes íntimas. O que isso pode influenciar também nessa questão? Olha, pode falar, Duda. A gente está aqui cobrando também, Duda. Papel higiênico também. Papel higiênico. A forma de se assear com o papel higiênico. Não, porque nós acabamos, introduzindo na cultura, na maneira de ser, hábitos que não são hábitos saudáveis. Por exemplo, se usar água para uma ducha, use água pura sem nada. Porque use água pura rapidamente, entendeu? Para lavar mais a parte externa do que a interna. Você está modificando um ambiente natural, que tem o seu pH, ou seja, tem a sua acidez própria, levemente ácido. Tem uns bacilos que produz já uma acidez para que outros germes não consigam entrar e provocar doença. É uma defesa. Aí o cara chega lá e coloca água com sabão, já destruiu aquela defesa natural. Aí bota um desodorante íntimo também, que é um produto que é antibacteriano, mata as bactérias da proteção. Aí usa o papel higiênico quando devia se lavar. A Duda lembrou muito bem aqui, o papel ele já está levando contaminação, ele é áspero, enfim, pode dar alergia, pode dar irritação. Então, nós somos acostumados a hábitos não saudáveis. Por exemplo, eu vou por mais comum, o banho. O banho deve ser rápido com pouco sabão. A maioria das pessoas que tem doenças de pele é porque não sabem tomar banho, tomam banho de uma forma errada. É banho de 10 minutos, ensaboando o corpo todo, tirando a gordura da pele, que é uma gordura protetora. Assim mesmo ocorre na vagina da mulher. Doutor, Duda Lisboa, né? só complementando aqui,
Inclusive diz a boa higiene, né, as boas maneiras, que as mulheres principalmente não se devem fazer higiene com o papel e nem tampouco da posição da vagina, do ânus para a vagina, né, o contrário. Com certeza. Da vagina para o ânus, né? Tem que ser da frente para trás, né, da pode vagina contaminar para também, o né? O ânus para a vagina vai contaminar, causar infecção urinária, corrimento vaginal e tal. E tem uma pergunta ali também, né, Zita? Parece que o ouvinte está querendo saber, por que a virgem não deve se depilar? Não é que não deva, você veja bem, por que a pessoa é virgem? Porque a natureza quer separar o ambiente interno dentro da vagina e no útero do ambiente externo. Ser virgem é ter um selo, não é? Um selo mostrando que não foi usado aquele aparelho reprodutor. Ora, e o pelo serve para quê? O pelo também serve para pegar a poeira, que é uma contaminação. Então, os pelos ficam molhados pelo suor, vem a poeirinha, fica presa ali, não entra na vagina, né? Tem um ímã protegendo, tem uma secreção protegendo. Então, tudo isso para evitar que a virgem que ainda não usou o aparelho reprodutor para ter um filho, para engravidar, que possa estar contaminada antes. Então, antigamente, tudo isso era feito dessa maneira. A virgem não se depila, porque se é virgem, está protegida. Se tirar o pelo, começa a ficar desprotegida. Se rompeu o ímã, começa a ficar desprotegida. A natureza não fez isso porque não colocou o pelo, o ímã lá por acaso. Colocou como um mecanismo de proteção. Uma comparação bastante simples, mas os pelos do nariz, os pelos do ouvido existem para proteger. Existe para proteger e a gente pega e corta. Nós temos aqui também mais pessoas nos mandando pergunta aqui. Quero saber como se dá o nome à causa de uma mulher que apareceu umas feridas que parecem umas verruguinhas. Como se dá o nome, qual é o caso e como tratar? Bom, essas verruguinhas, elas são causadas por vírus, né? São causadas por vírus, normalmente pelo vírus HPV. O tratamento é feito normalmente com cauterização, com ácidos, com cauterização com ácido, principalmente ácido acético. Se usa muito o ácido acético e alguns outros tipos de ácidos corrosivos para ir destruindo aquilo. Agora já se tem uma vacina para o herpes, porque o herpes é um vírus que não causa só, ela pode também pode influir na origem do câncer do aparelho reprodutor feminino, o câncer de colo de útero e o câncer de pênis no homem também. Doutor, existe uma polêmica aí agora, já que o senhor falou da vacina do HPV, existe uma polêmica na questão de garotas novas tão precoces estarem tomando a vacina. A sua opinião médica a respeito? Tranquilamente, como é uma medida acertada, porque você não pode mudar o ritmo do mundo, né? Se as garotas de 12 para 15 anos já começam a namorar e ter algum tipo de contato sexual, é importante que antes desse contato elas sejam vacinadas, porque se forem vacinadas antes desse contato, elas não vão ter a doença causada pelo da herpes e, consequentemente, estão sendo prevenidas também de colo de útero. Mas a gente sabe que entra também uma questão religiosa nesse aspecto, né? Entra uma questão religiosa, mas aí eu, pelo menos, sou mais prático. Você vê que a Igreja Católica, ela até hoje não aprovou o uso da camisinha porque ela quer forçar os casais a não terem relação sexual antes do casamento. Então, ou fora dele. Mas acontece que metade, pelo menos, das pessoas não cumprem. E se não cumprem, estão sendo expostas a risco. Então, no caso da ciência, a gente pensa no risco. Então, se existe o risco e tem uma maneira de evitar, então vamos vacinar as moças e vamos estimular o uso do preservativo. Doutor Álvaro, para a gente encerrar a nossa participação hoje aqui no programa Alô Litoral a respeito desse assunto que é importante, a gente sabe que surgem inúmeros questionamentos. Nós temos aqui o Carlos Pereira mandando um questionamento aqui, ele está dizendo: boa tarde, doutor Álvaro, uma dúvida. Uma mulher sem o útero pode transmitir DST?
Boa tarde, Carlos, obrigado pela sua participação. Uma mulher sem útero pode transmitir DST? Sim. Uma mulher sem útero, Carlos, só não pode engravidar, porque o útero, ele só tem um papel, que é dos 13 aos 45 anos servir como local para a gravidez. Ele não tem nenhum outro papel. Tanto que a mulher de 50 anos para cima, tanto faz ter útero como não ter, e a mulher de 12 anos para baixo também, tanto faz ter útero como não ter. O útero, ele serve apenas como o lugar onde a gravidez vai se desenvolver, é um órgão transitório. Por isso mesmo, doutor Elzimar Coutinho, o útero às vezes pode ser tirado, ou a menstruação pode ser interrompida através de medicamento durante anos, porque a função da menstruação, a função do útero é a gravidez. Doutor Álvaro, a gente, mais uma vez, gostaria de agradecer. Tem algum questionamento? Porque o doutor Álvaro também está ligado aqui, né? Sua página está aberta, seu Facebook, as pessoas acabam também participando através do Face da página do doutor Álvaro. Está interligado aqui no que é de mais moderno, né, doutor? Eu só vou finalmente aqui a Mário Augusto. Mário Augusto está colocando aqui uma situação, né? Da vagina ressecada. Ô Mário, a vagina ela fica ressecada por muitos motivos, mas o principal é aquele onde a mulher não se aqueceu para a vida sexual, para o momento do sexo, que a mulher demora mais um pouco que o homem. Então a produção daquela secreção precisa de um certo tempo. E quando não é assim, às vezes a questão da idade, mas aí já as pessoas acima de 45 anos pode não ter a secreção vaginal normal e ter que usar um líquido para lubrificar a vagina. Nós temos aqui também uma pergunta de um ouvinte, quer saber para o asseio, o que é melhor, sabonete ou sabão de coco? Bom, sabão de coco é melhor. Todo o produto para ter contato com a pele, quanto menos cheiro tiver, cheiro ativo, então aquele perfume, aquele coisa com muito perfume, é pior, irrita mais a pele, causa mais alergia, causa mais irritação, tal. Então, água pura é sempre bom, no máximo um sabãozinho de coco rápido e tal, um sabonete Johnson, né, que tem um pH mais apropriado para a pele. Mas nós temos o costume de esfregar o sabonete, aquele sabonete cáustico, tirar a proteção da pele, tirar a proteção dos órgãos genitais e lavar aquilo tudo e tal, mas nem sempre essa é a melhor maneira. Tati Santos pergunta, quero saber se uma relação dolorosa é causada pelo corrimento. Uma relação dolorosa nem sempre é causada só por corrimento, às vezes é pela falta da lubrificação. Então, corrimento da dor pode ser causa de dor na relação, mas falta de lubrificação também causa dor. Ou desproporção entre o homem e a mulher, às vezes a mulher é muito pequena, um homem muito grande, a diferença nos órgãos genitais, dependendo da raça e tal, tamanho, idade, uma série de coisas pode também ser causa de dor, que é chamada dispareunia, dor durante o ato sexual. Bom, é justamente o que o ouvinte acabou de perguntar, né? O útero muito abaixo, o ato sexual machuca e também pode causar corrimento. Isso eu falo da desproporção entre os órgãos, né? E justamente isso, e ela diz como fazer para o útero ficar mais acima. Bom, para o útero ficar mais acima, a correção é cirúrgica, normalmente só ocorre depois de algumas gravidez. A correção é cirúrgica, o ginecologista ou o cirurgião pode colocar o útero na posição correta. Doutor Álvaro, gostaria de agradecer a participação do senhor conosco, mais uma vez, trazendo esse tema tão importante, né? E a gente vai continuar nessa linha, em pequenos problemas, grandes incômodos. Hoje falamos corrimento vaginal, próxima semana mais uma assunto interessante. Boa tarde aos ouvintes do Litoral, boa tarde a todos no estúdio, e na próxima semana a gente estará aqui prestando esse serviço de orientação. Ok, conversamos com o doutor Álvaro Luiz em mais um Papo da Semana aqui no seu programa Alô Litoral. Olha, na Litoral